Olha, eu não tenho palavras pra descrever isso aqui que eu acabei de ler. É tipo. Fala pessoal, estou aqui de novo trazendo a resenha dessa vez do meu xodozinho X-Men do Jonathan Hickman. É a nova publicação do X-Men que tá saindo agora pela Panini. Ela já deve estar perto da 20ª edição, eu acho. Eu tenho aqui as 5 primeiras porque ela virou uma revista quinzenal, então fica difícil pra mim colecionar isso aqui, até porque cada um é R$ 25, então assim, seria 50 por semana, por mês, perdão, e ficaria difícil, né? Mas enfim, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é um material da Panini, como eu já havia dito. Capa cartão, miolo em couché, papel couché, de boa gramatura. E essas 5 primeiras edições, eu não sei dizer a respeito das outras, porque eu não tenho, né? Mas elas vêm com essas orelhinhas aqui, que são destacáveis, tá? Você pode tirar e usa como marca-página, correto? Os autores dessa publicação aqui é o Jonathan Hickman, e os desenhistas são o Pepe Larraz e o RB Silva. Por quê? Porque aqui tem as 4 primeiras, deixa eu pegar aqui as outras, estão compiladas as minisséries que dão origem ao título mensal dos Mutantes, atualmente, correto? Então aqui você tem as minisséries que aqui no Brasil ficaram traduzidas como Dinastia X e Potências de X. Aqui o Hickman ele vai colocar todo o alicerce dele sobre o que será desenvolvido ao longo da fase dele nos Mutantes, né? Então o que eu tenho para dizer isso aqui? Bom, eu primeiro vou dar uma pequena contextualizada a respeito do Hickman e o título dos Mutantes, né? O Hickman, ele é um cara que fez muito sucesso na Marvel escrevendo Quarteto Fantástico e Os Vingadores, né? E a partir daí ele estava sem projeto e até então ele ia para DC, né? A distinta concorrência, como a gente chama. E a Marvel chegou e deu um ultimato para ele, né? Falou, olha, o que você quer fazer aqui na editora? E ele falou, eu quero trabalhar com os X-Men, mas eu quero carta branca para fazer o que eu quero, né? E, bom, a Marvel foi lá e deu os X-Men para ele. Então, os X-Men até então, eles estavam meio... com histórias meio ruins, digamos assim, né? Tava meio mal das pernas, né? Uma história boazinha aqui, uma coisa mais mediana, genérica acolá, nada de muito brilho, comparado aos tempos áureos deles na década de 80 e um pouco da década de 2000, né? Que tem algumas boas histórias. Então o que acontece? Ele é anunciado no título dos X-Men, com toda a pompa possível, e todo mundo esperando. Caramba, o que vai vir dos X-Men do Hickman, tá? E não decepcionou, pelo menos não a princípio, né? Nessas 4 primeiras edições aqui da Panini, que compila as edições das 2 minisséries, né? Porque a partir do título mensal, aí vamos ter outras revistas, que depois eu falo logo um pouco mais, né? Porque na 5ª edição começa esse esquema e eu explico um pouco melhor. Mas, assim, o que eu posso dizer sobre essas 4 primeiras edições? Isso aqui é genial, é tipo uma das melhores coisas que eu li de super-heróis dos últimos tempos. Isso aqui, tipo... O Hickman, ele gosta muito de ficção científica, né? Então, assim, você lendo, você vai perceber que é uma coisa bem sci-fi com alguns super-heróis, né? E ele tem um método de escrever que ele usa umas planilhas. O pessoal chama bastante de as planilhas do Hickman. Deixa eu ver se eu consigo achar um aqui. Inclusive aí eu já vou falando dos desenhos. Ó, no meio dos quadros, você vai virar a página e vai se deparar com essas planilhas aqui, né? Que são o que o Hickman gosta de usar para explicar alguns conceitos que ele usa do mundo que ele está criando, né? Ele usa muitos conceitos, ele cria muitos conceitos e pesquisa bastante sobre as coisas que ele quer tratar. Ele gosta muito de ficção científica, né? Você percebe isso lendo as outras obras dele, né? O Quarteto, Os Vingadores, ele utiliza muito desse artifício, inclusive algumas obras autorais, né? Que ele tem, inclusive eu tenho um aqui que eu vou ler depois e vou fazer resenha para vocês, né? Mas isso é papo para outro vídeo. Aqui eu vou mostrar algumas partes do desenho do Pepe Larraz, que ele desenha a primeira minissérie, a outra é o RB Silva, que é um brasileiro, inclusive. O cara desenha pra catapimbas, né? Pra não falar palavrão aqui, que eu não sei se o vídeo vai ser desmonetizado, né? Aqui mais um exemplo das planilhas que ele gosta de usar. Eu acho que isso enriquece muito a leitura, é uma dinâmica que eu não estava acostumado, sabe?
Isso aqui enriquece bastante o universo que ele cria para a revista. Aqui mais um pouco dos desenhos. E o que eu posso falar da história desse quadrinho? Bom, aqui o Xavier, ele mais o Magneto e toda a trupe mutante lá, eles fundam uma nação mutante, né? Agora eles não mais serão tratados como problemas, né, perante a humanidade que sempre os discriminou. Agora eles se impõem como uma nação poderosa e a nação chama Krakoa, né, que na verdade é como se fosse uma ilha viva, né? É um conceito meio difícil de explicar para novos leitores, mas é como se fosse uma ilha viva, consciente, tem sua língua, sua metodologia e tudo mais, lá eles se abrigam, né? E diante de vários portais ao redor do globo, eles vão conseguindo chamar novos mutantes para adentrar. Lá, toda a raça mutante ficaria ali. Lá eles teriam suas vestes, sua língua, sua cultura e tudo mais, né? Seriam definitivamente a raça superior que nos... como é seria definitivamente a raça superior que, bom, seria a próxima na evolução à nossa, né? No caso, o Homo sapiens. E ele seria um Homo superior. Então, dito isso, o Xavier, ele propõe às outras nações, olha, se vocês nos reconhecerem como nações, a gente distribui para vocês certos fármacos que prolongam a vida humana, podem curar certas doenças como câncer ou problemas de transtornos de personalidade e tudo mais. Então, assim, se a nação os reconhecerem como nação, ele comercializa o fármaco, né? Caso não, hein, bom, aí não dá. E assim, se vocês não... Eles falam assim também, se vocês não nos reconhecerem, a gente tem poderio militar para poder forçar o seu reconhecimento a nós como nação, né? Então a trama gira em torno disso. Obviamente os humanos não gostam, né? Porque tipo, eles já não gostam dos mutantes, agora muito menos. Então assim, há uma série de projetos dos humanos em casos de emergências que são ativados. E o Hickman, ele não é muito linear na sua história. Então aqui você vai ver a história correndo em várias etapas do tempo diferente, né? Em 10 anos no passado, aí o presente, 100 anos no futuro, 1000 anos no futuro, e ao final de tudo você fica com a pulga atrás na orelha de como ele vai desenvolver isso ao ponto de chegar naquele tempo que ele mostra no futuro, né? Então, assim, é a promessa de que as coisas serão desenvolvidas para ver como é que chega naquele ponto. E o Hickman, ele tem umas sacadas muito geniais aqui de como ele utiliza a Moira, né? A Moira, que era um personagem dos X-Men que nunca teve um destaque tão grande, né? Ela era uma enfermeira e especialista em genética, né? Que é parceira do Xavier e hora ou outra tinha uns interesses amorosos entre eles. Aqui, ele faz uma revelação sobre ela que é simplesmente genial. Tipo assim, ele muda todo o status quo da personagem e coloca ela em outro patamar. E foi muito bom. Tipo assim, é uma das melhores coisas desse quadrinho. Isso e essa revelação acontecem na edição 2, que é essa aqui. Inclusive ela é a capa, né, do quadrinho. E é muito bom, tipo, muito bom mesmo. E assim, no decorrer da história, eu acho que uma coisa que pode ser meio ruim para quem vai começar é que ele não vai explicando muitas coisas que ele coloca, dos conceitos que ele expõe a princípio, né? Então assim, você vai ter que se deixar levar, mas ele explica depois, né? Não tem um grande problema a respeito disso. Mas é um fator que pode afastar algumas pessoas, né? De começo é meio confusa a história dele. E essa é uma das críticas que eu tenho, inclusive, que ele não se deixa explicar muito a princípio e pode afastar determinados leitores que veem nessa revista uma oportunidade para começar a ler a revista dos X-Men. Mas, assim, não se deixa intimidar por isso. É só continuar, no final ele dá tudo que você precisa saber. Algumas coisas ele não vai explicar, né? Porque ele vai querer desenvolver isso em outras revistas. Mas é uma leitura bastante agradável, assim, é tudo ligado no 220, sabe? Essa minissérie é sensacional. Tudo acontece de maneira muito rápida, é muito dinâmico, os desenhos casam perfeitamente com o roteiro. A ação é bem colocada, sabe? Assim, no traço do Pepe Larraz, também do RB Silva, as cores também são bem vivas. E eu acho que esse quadrinho aqui, apesar de algumas pessoas dizerem que não, eu acho que é uma boa porta de entrada, sim, para o universo dos mutantes, sabe? Então,
Algumas pessoas criticaram essa nova abordagem dos mutantes que o Hickman tá fazendo, porque, sobre o argumento delas, ele descaracterizou os mutantes, né, por causa que aqui eles tomam as decisões mais impositivas, né, perante a sociedade global. E, bom, talvez seja válido o argumento dessas pessoas, né, por causa que os personagens estão em um tipo de desenvolvimento que elas não estão acostumadas mais, né, fazendo coisas que normalmente esses personagens não fariam. Mas, olha, ao meu ponto de vista, eu acho coerente, porque assim, os X-Men viviam levando paulada o tempo inteiro durante todos esses anos da existência deles, e eu suponho que chega uma hora que cansa, né? E aqui eles se mostram como a realmente raça superior que eles nasceram para ser, se impondo perante o mundo e tomando as decisões que toda nação tomaria para ser uma nação, né? Assim, inclusive eu acho que dentro do próprio quadrinho tem momentos que chamam eles de terroristas, né? Porque eles realmente têm umas decisões meio dúbias, né? Que posso dizer assim, que eles tomam. Mas isso eu acho que só enriquece a trama do quadrinho, que é bem política também, tá? Todas essas nuances de diplomacia que eles têm que tomar a respeito das outras nações para que sejam reconhecidos e tudo mais, o lance da discriminação com os mutantes, tudo isso é abordado aqui. Eu acho que essas 4 primeiras edições daqui da Panini tratam bem, tipo, a maneira política do mundo de Krakoa. Apesar que também tem bastante ação, tá? Então se você gosta de ação, não se preocupe. Tem bastante ação e bastante ficção científica, então assim, pode agradar a quase todo mundo, né? Tipo, se você gosta de muita ficção científica, tem aqui. Se você gosta dos X-Men, dos super-heróis, tá tudo aqui. A ação tá aqui, entendeu? E umas tramas políticas também. Inclusive, agora eu vou falar um pouquinho sobre a edição 5, porque o que ocorre? Aqui acaba a minissérie e começa o título dos X-Men de fato, sabe? Por quê? A partir daqui, você tem várias revistas que norteiam o universo dos X-Men e que contam histórias paralelas e de outros personagens. Por exemplo, você tem a revista principal dos X-Men, que é escrita pelo Hickman e desenhado por outro cara, que é o... esqueci o nome dele. É o Lenil Yu, eu acho. Alguma coisa assim. Eu vou colocar na tela aí o nome dele correto. Mas aqui também isso aqui é uma revista mix, tá? O que é um mix? É porque você, além do título dos X-Men, você tem títulos de outros personagens e equipes também do universo mutante, né? Que tem uma relação com os X-Men. Então, é por isso que a gente chama de mix. Aqui você vai ter uma história dos X-Men escrito pelo Hickman que dá uma baixada na velocidade da narrativa, né? Porque na minissérie tá tudo no 220, aqui ele dá uma freadinha, né? Mas assim, não é tão bom quanto a minissérie, mas te deixa curioso, né? Desenvolve bem os personagens e eu acho bem bacana. Carrascos, que é a outra revista que tá aqui, que eu vou mostrar aqui, ó, umas artes, que me surpreendeu, que trata da Kitty Pryde não conseguindo entrar em Krakoa pelos portais, sabe-se lá por quê, né? É uma coisa que vai desenvolver aqui, que inclusive não é escrito pelo Hickman, tá? Isso aqui vai ser escrito por outros roteiristas, né? Inclusive é um dos medos da galera que, bom, como nada, nem tudo vai ser escrito por ele, algumas coisas vão ser não tão boas quanto o que ele escreve, né? Mas a trama aqui gira em torno dela pegar um navio e ir atrás de mutantes que não estão conseguindo entrar em Krakoa porque, sei lá, alguns motivos estão impedindo. E eu achei bem divertido, sabe? E a personalidade dela tá bem evidente, sabe? Ela é bem legal. O Homem de Gelo também, que estrela a revista, também é bem legal. E aqui dá uma certa queda de qualidade, tá? Assim, ele puxa um pouco o freio e as coisas vão se desenvolvendo aos poucos até chegar naquele ponto de que a gente viu no futuro daquela história lá da minissérie. Mas eu acho que compensa ainda. Como eu disse, eu não tenho os outros volumes para saber até que ponto isso aqui continua legal ou não, mas eu pretendo adquirir no futuro e trazer a resenha para vocês. E, bom, o meu veredito final de tudo isso aqui que eu li é extremamente positivo, principalmente para a minissérie, tá? No quinto volume dá uma queda, mas continua um pouco empolgante. Um pouco não, né? Continua empolgante, né? Mas não tanto quanto a minissérie. E é isso, eu acho que vale muito a pena ler. Se você nunca leu quadrinhos, talvez você se sinta um pouco perdido, porque é um universo já consolidado, o Hickman não poupa em conceito, sabe? Ele vai
te mandando as coisas, as informações, mas ele explica depois. Mas de começo pode dar uma atrapalhada em quem não conhece muito o universo, né? Pra quem nunca leu super-heróis e quer ler, eu acho que vale também. Então, assim, algumas coisas você vai ter que relevar, porque eles vai trazer algumas referências e tudo mais, mas de resto, eu acho que é perfeitamente possível e acessível para quem nunca leu. O grande problema é que ele tem essas planilhas que eu mostrei, então, assim, pode dar uma quebrada na imersão de quem não está acostumado. Mas eu acho bem interessante, eu acho que enriquece o universo que ele cria. E é isso. Eu acho que. Eu vou deixar o link, tá, na descrição. Alguns desses aqui eu acho que tá esgotado, tá, gente? Então, assim, se não tiver alguns é por conta disso. E os que tiver em estoque na Amazon, eu vou deixar aqui na descrição. Não esquece de dar o like no vídeo, tá? Por favor, isso é muito, 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 muito importante pra mim. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos que vocês acham que gostam do assunto e tudo mais. Eu vou deixar o link também aqui na descrição das outras redes sociais daqui do canal, tá? O Twitter eu vou dar dicas de filmes, séries e outras coisas. Nos streams, comentam algumas coisas lá que eu quero comentar também. E no Instagram eu faço resenha de quadrinho digital que eu leio, tá? Resenha escrita. Que eu acho que não cabe muito bem aqui nesse canal, então eu levo lá pro Instagram e acabo que diversifico o conteúdo de maneira bacana, beleza? Então é isso. Na próxima eu vou trazer um vídeo um tanto mais curto, que esse aqui eram muitas coisas para falar, então acho que aumentou a duração do vídeo, mas eu peço que tenham paciência comigo. Eu sou meio prolixo, mas é isso aí. Vejo vocês na próxima e fui!